O salto do sapato de Luana ecoou contra o mármore polido como um tiro na noite. Respirou fundo, ajustando o vestido preto que havia custado 3 salários para pagar. O céu azul não era seu ambiente, cristal demais, olhares avaliadores demais, tudo demais. Mas aqui estava ela, seguindo o conselho de Daniela. Saia da sua zona de conforto, mulher. O amor não chega para quem espera sentada. O bar resplandecia como uma joia no centro financeiro da cidade. Luzes azuladas banhavam as paredes de vidro, criando um oceano suspenso entre arranha-céus. Luana avançou, seu coração martelando contra suas costelas, como um prisioneiro buscando escape. É só um café, não uma sentença de morte, lembrou a si mesma, repassando mentalmente a foto de perfil de Miguel 87. Barba bem aparada, olhos gentis, engenheiro. Nada intimidante. O recepcionista a observou de cima a baixo, com aquele scanner invisível que segregava os mortais comuns dos habituês. "A senhora tem reserva?" perguntou ele. "Marquei de me encontrar com alguém", respondeu Luana, odiando o tremor em sua voz. "Talvez no nome de Miguel." "Não temos nenhuma reserva com esse nome." O homem consultou seu tablet como quem revisa a lista dos escolhidos. "Tem certeza que é aqui?" A dúvida serpenteou por seu estômago. E se tivesse levado um bolo? Pior ainda, e se tudo fosse uma brincadeira cruel? Revisou freneticamente o aplicativo. Não, a mensagem era clara. Céu azul, 20 horas. "Estarei usando uma gravata azul marinho. Impossível não me encontrar." O celular vibrou em sua mão. "Já estou aqui, mesa junto à janela." Luana escaneou o espaço até que seu olhar colidiu com olhos escuros que a observavam à distância. O tempo congelou como água em pleno inverno. Não era Miguel 87, era Renato Galvão, seu chefe, o diretor executivo do conglomerado onde ela era apenas mais uma engrenagem. O homem cujo café ela havia derramado acidentalmente na semana passada, manchando documentos importantes, o mesmo que agora parecia tão desconcertado quanto ela. Luana sentiu o impulso de dar meia volta e fugir como se o prédio estivesse pegando fogo. Mas suas pernas se recusaram a cooperar. Renato já havia se levantado, seu impecável terno preto destacando a gravata azul marinho que havia prometido. Uma gravata que agora parecia uma corda ao redor de seu pescoço. "Luana?" Sua voz grave atravessou o espaço entre eles como uma flecha certeira. Ela avançou mecanicamente, as pernas finalmente respondendo, embora a levando na direção errada. "Senhor Galvão, eu... acho que houve uma confusão." Renato franziu a testa, seus olhos escuros refletindo o mesmo desconcerto que ela sentia. "Senhor Galvão", repetiu ele com um meio sorriso confuso. "Achei que tínhamos combinado de nos chamar pelos primeiros nomes. Pelo menos foi isso que combinamos no aplicativo." O universo desabou sobre os ombros de Luana como um edifício em demolição. "O senhor é Miguel 87? E você é..." Renato verificou seu telefone. "Lu Estrelas?" O calor subiu pelo pescoço de Luana como lava vulcânica. Aquele ridículo nome de usuário havia sido criado numa noite de vinho e decepção amorosa. "Isso é impossível", murmurou, mais para si mesma. "Sente-se, por favor", ofereceu ele, recuperando sua compostura com uma rapidez que só podia vir de anos liderando reuniões de diretoria. "Acho que nós dois precisamos de uma bebida." Luana se deixou cair na cadeira, agradecendo mentalmente as luzes suaves que ocultavam parcialmente seu rubor. "Na empresa, o senhor... você nunca... nunca o quê?" desafiou ele, erguendo uma sobrancelha. "Nunca olhou para mim. Nem sabia meu nome até eu derramar café nos seus documentos." A risada de Renato não era como na empresa. Lá soava calculada, aqui genuína, como uma melodia que apenas poucos tinham o privilégio de escutar. "Eu sabia seu nome muito antes disso, Luana. O departamento de marketing não sobreviveria sem você." O garçom chegou, salvando-a momentaneamente. Renato pediu um uísque, ela um martini de maçã. Quando ficaram novamente sozinhos, o silêncio pesava entre eles como névoa espessa. Então, começaram ambos ao mesmo tempo, para depois rirem desconfortavelmente. "As damas primeiro", cedeu ele.
Por que um homem como você precisa de um aplicativo de encontros? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse filtrá-la. Renato a observou como se estivesse resolvendo-a, decifrando camadas que nem ela mesma sabia que tinha. Pelo mesmo motivo que uma mulher como você, respondeu finalmente. Estou rodeado de gente o tempo todo, mas ninguém vê além do terno e da conta bancária. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, Luana viu algo mais que o intimidante executivo. Viu solidão, uma que reconhecia bem demais. Seu perfil dizia que você era engenheiro, acusou ela, agarrando-se ao último vestígio de indignação. E sou. Engenheiro industrial antes de empresário. Sorriu ele, e havia algo quase tímido nesse gesto. E você disse que era escritora. Escrevo as campanhas de marketing, não menti. A conversa fluiu inesperadamente depois disso. Descobriram coincidências impossíveis. Ambos colecionavam discos de vinil. Ambos preferiam filmes legendados. Ambos haviam crescido no mesmo bairro, embora em épocas diferentes. 2 taças depois, Luana havia esquecido que este homem assinava seus contra-cheques quinzenais. 3 taças depois, Renato havia deixado de ser o inalcançável diretor executivo para se tornar simplesmente um homem com olhos que brilhavam quando ria de verdade. Deveria ir embora, disse Luana, notando que estavam conversando há quase 2 horas. Amanhã tem trabalho. Acompanho você para pegar um táxi. Lá fora, a noite havia desdobrado seu manto de estrelas sobre a cidade. Caminharam em silêncio até a esquina, um silêncio confortável que nenhum dos dois queria quebrar. Isso foi inesperado, admitiu ela finalmente. Renato a olhou, e sob a luz da rua seu rosto parecia diferente, vulnerável, real. Estou há 6 meses nesse aplicativo, confessou. Não me conectava com ninguém. Até hoje. A sala de reuniões era um campo minado. Luana mantinha os olhos fixos em seu caderno enquanto a reunião matinal se desenvolvia. 48 horas haviam se passado desde aquela noite no céu azul, e a tensão flutuava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Renato presidia a mesa com sua habitual autoridade, terno cinza chumbo, abotoaduras de prata, voz firme ao delinear os objetivos trimestrais. Ninguém suspeitaria que era o mesmo homem que havia rido até derramar lágrimas quando ela contou sobre seu desastroso primeiro dia na empresa. Precisamos de uma campanha mais agressiva para o lançamento, declarou Renato, seu olhar percorrendo a mesa até se deter, uma fração de segundo a mais que o necessário nela. Alguma proposta, equipe de marketing? O diretor da área pigarreou, exibindo gráficos que Luana havia preparado durante toda a semana anterior. Mordeu o lábio enquanto Júlio se apropriava de conceitos que haviam nascido em sua mesa, em suas noites sem dormir. Excelente apresentação, Júlio, felicitou Renato. Quem desenvolveu especificamente a estratégia de microsegmentação? Um silêncio incômodo se estendeu pela sala. Júlio tossiu ajustando a gravata. Bem, foi um trabalho em equipe. Luana Mendonça, interrompeu Renato, com uma segurança que congelou a todos. Reconheço seu estilo analítico. Impecável como sempre. Todos os olhares convergiram para ela como holofotes brilhantes demais. Luana sentiu que suas bochechas ardiam sob o escrutínio coletivo. Obrigada, Sr. Galvão, respondeu automaticamente, lembrando-se de manter as formalidades. A reunião continuou, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, alguém havia notado seu trabalho. E não qualquer alguém. Ao se dispersar o grupo, Luana recolhia seus documentos quando a voz de Renato a surpreendeu às suas costas. Podemos conversar um momento na minha sala? O 40º andar brilhava com os últimos raios do entardecer quando Luana entrou no santuário de vidro e aço que era o escritório de Renato. Janelões do chão ao teto emolduravam a cidade como uma pintura viva. Feche a porta, por favor, pediu ele, afrouxando ligeiramente a gravata. Sobre sexta-feira, começou ela, determinada a estabelecer limites. Quero que você lidere o projeto Delta. A interrupção a deixou sem palavras. O projeto Delta era a joia da coroa, a campanha mais importante do ano. Mas o Júlio sempre gerencia os projetos principais, balbuciou, incapaz de processar o que ouvia.
Renato se aproximou da janela, contemplando a paisagem urbana que gradualmente se acendia com as primeiras luzes noturnas. Não estou fazendo isso pelo que aconteceu entre nós, esclareceu, como se tivesse lido seus pensamentos. Estou oferecendo porque você é brilhante e foi ignorada por tempo demais. Luana soltou uma risada incrédula. Como você sabe que fui ignorada? Até 3 dias atrás você nem tinha me visto. Renato se virou, seus olhos escuros a estudando com uma intensidade que a fez recuar instintivamente. Você está enganada. Tenho observado você por meses. A maneira como resolve problemas, como defende suas ideias quando se atreve a falar. Mas nunca encontrei o momento adequado para me aproximar. E por isso criou um perfil falso? A indignação borbulhava sob sua pele. Não era falso, defendeu-se aproximando-se um passo. Apenas incompleto. Como todos nas redes, mostramos o que queremos que vejam, não o que somos. E quem é você realmente, Renato Galvão? O executivo implacável ou o homem que coleciona discos de jazz e chora com filmes estrangeiros? Um sorriso apareceu em seus lábios. Ambos, eu acho. Como você é tanto a mulher invisível nas reuniões, quanto a que deslumbra com palavras quando escreve. O silêncio entre eles vibrou com possibilidades não pronunciadas. Luana sentiu uma vertigem que nada tinha a ver com estar no 40º andar. Isso é loucura, murmurou, passando uma mão pelo cabelo. Somos diferentes demais. Mundos opostos. Você realmente acredita nisso? Renato avançou até ficar a 1 palmo de distância. Ou é mais fácil pensar assim, do que admitir que talvez, só talvez, você encontrou algo autêntico no lugar mais inesperado. O aroma de seu perfume envolveu Luana como uma promessa. Como podia este homem, que comandava diretorias com a precisão de um general, olhá-la agora com tanta vulnerabilidade? Por que você estava naquele aplicativo? Perguntou ela, precisando entender. Você poderia ter qualquer mulher. A risada de Renato tinha um eco amargo. Ter, sim, esse é precisamente o problema. Quando você tem minha posição, nunca sabe se te querem pelo que você é ou pelo que representa. Depois do meu divórcio, decidi que se tentasse novamente, seria com alguém que realmente me visse. Sem sobrenomes, sem contas bancárias. E encontrou Lu Estrelas, completou ela com um sorriso irônico. Encontrei uma mulher que me desafiou desde a primeira mensagem, que não tinha medo de me dizer que minha opinião sobre Fellini estava completamente errada. Luana lembrava perfeitamente dessa conversa. Jamais teria imaginado que discutia com seu próprio chefe. Isso é complicado, suspirou. A empresa tem políticas rígidas sobre relacionamentos internos. Eu sei, assentiu ele. Por isso quero que saiba que o projeto Delta é seu, por mérito próprio. Se decidir que o que aconteceu na sexta-feira foi um erro e quiser esquecer, respeitarei. Sua carreira não será afetada. Luana estudou seu rosto, buscando sinais de manipulação, mas só encontrou sinceridade. O sol finalmente se ocultou atrás dos edifícios, mergulhando o escritório numa penumbra íntima, apenas interrompida pelas luzes da cidade. E se eu não quiser esquecer? As palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Renato deu um passo atrás, como se precisasse de distância para manter a compostura. Então teremos que ser muito cuidadosos, respondeu com voz rouca. Porque quando você me olha assim, Luana, esqueço todos os motivos pelos quais isso é uma má ideia. Ela avançou, reduzindo novamente a distância entre ambos. Assim como se você visse através de todos os meus muros, sussurrou ele, com uma vulnerabilidade que contradizia completamente sua imagem pública. Você realmente me vê, não é? O relógio digital marcava 02h37 da madrugada. O escritório central permanecia mergulhado em sombras, exceto pela luz que escapava por baixo da porta da sala de projetos. Dentro, Luana e Renato haviam transformado as paredes em uma tela de ideias, com post-its multicoloridos e diagramas que traçavam o caminho do projeto Delta. Isso funcionará melhor se invertermos a ordem, apontou Luana, arrancando uma nota adesiva para colocá-la em outro extremo do quadro. O impacto emocional deve preceder os dados técnicos. Renato a observava com um meio sorriso.
sentado sobre a borda da mesa de conferências, o paletó esquecido em algum canto, as mangas de sua camisa arregaçadas até os cotovelos. Você tem uma forma única de estruturar narrativas, comentou, admirando o mapa conceitual que haviam construído juntos. Como se pudesse prever exatamente como cada tipo de público reagirá. Luana soprou uma mecha rebelde que caía sobre sua testa. 3 semanas haviam transcorrido desde aquela conversa no escritório de vidro, e cada noite repetia-se o mesmo ritual. Trabalho estendido até horas impossíveis, conversas que saltavam do profissional ao pessoal com uma naturalidade assustadora. Meu pai era psicólogo, explicou ela, aproximando-se para ajustar outro grupo de notas. Quando criança, ele me levava às suas conferências. Aprendi a ler as pessoas antes que os livros. Renato se levantou, encurtando a distância entre ambos com 2 passos deliberados. E o que você lê em mim agora? O ar entre eles condensou-se como névoa em um amanhecer frio. Luana levantou o olhar, enfrentando aqueles olhos que haviam deixado de intimidá-la para se tornarem um enigma que ansiava decifrar. Vejo um homem que gosta de perder o controle, respondeu com uma coragem que não sabia que possuía, mas que também o teme. As luzes automáticas se apagaram, mergulhando a sala em penumbra. Nenhum se moveu para reativá-las. A cidade piscava do outro lado das janelas, criando silhuetas dançantes sobre seus rostos. Controle, murmurou ele, estendendo uma mão para roçar apenas o contorno de sua mandíbula. É curioso como toda a minha vida foi construída ao redor dessa palavra. Luana conteve a respiração ante aquele contato fugaz que enviava correntes elétricas até o último canto de seu corpo. É por isso que você se afasta cada vez que nos aproximamos demais? Perguntou com voz baixa. Tem medo de perdê-lo? A tensão entre ambos vibrou como uma corda de violino esticada demais. Semanas de olhares roubados nos corredores, de dedos que se roçavam acidentalmente ao trocar documentos, de risadas compartilhadas na solidão de noites como esta. Não sei como fazer isso, Luana, confessou Renato, e pela primeira vez, sua voz carecia daquela segurança esmagadora que o caracterizava. Cada decisão na minha vida foi calculada, medida, prevista. E então você chega, derramando café nos meus documentos, me desafiando com suas ideias brilhantes, me olhando como se realmente se importasse com o homem e não com o sobrenome. Eu me importo, afirmou ela, encurtando a distância final entre ambos. Demais. O beijo aconteceu como ocorrem os fenômenos naturais, inevitável, poderoso, transformador. As mãos de Renato deslizaram por sua cintura, atraindo-a para si como se temesse que pudesse desvanecer-se. Luana entrelaçou os dedos em seu cabelo, descobrindo que era tão macio como havia imaginado em seus momentos mais privados. O tempo se dissolveu naquela escuridão cúmplice. Os limites entre chefe e subordinada, entre classes sociais, entre mundos opostos, se desintegraram sob o fogo de um desejo por muito tempo contido. Quando finalmente se separaram, ambos ofegavam como se tivessem corrido uma maratona. Renato apoiou sua testa contra a dela, mantendo os olhos fechados. Prometi manter distância, sussurrou com pesar. Juramos que o projeto seria o primeiro. Luana acariciou seu rosto, memorizando cada ângulo com as pontas dos dedos. O projeto avança perfeitamente. Não é só isso. Renato se afastou ligeiramente, embora suas mãos permanecessem ancoradas em sua cintura. Seu talento merece ser reconhecido por si só, não manchado por rumores de favoritismo. A realidade se filtrou como água gelada entre eles. Luana deu um passo atrás, cruzando os braços sobre o peito. É isso que realmente te preocupa? Ou você teme o que a diretoria dirá quando descobrirem que o grande Renato Galvão se envolveu com uma simples redatora de marketing? A dor em sua voz era palpável. Renato tentou aproximar-se novamente, mas ela levantou uma mão para detê-lo. Luana, você sabe que não é assim. Sei? Questionou ela. Porque você parece esquecer que passei 3 anos nesta empresa, observando como funciona a hierarquia. Como pessoas como você olham para pessoas como eu. Renato passou uma mão pelo cabelo, despenteando-o em um gesto de frustração. Precisamente porque te vejo,
porque reconheço seu valor, é que não quero ser eu quem tire de você a oportunidade de brilhar por mérito próprio. O silêncio entre ambos se encheu de palavras não ditas, de medos não confessados. As luzes se acenderam automaticamente, devolvendo-os à realidade com seu resplendor implacável. Está tarde, murmurou Luana, recolhendo seus pertences. Deveríamos descansar. Luana, a voz de Renato a deteve quando já alcançava a porta. O que acabou de acontecer? Foi um erro de julgamento, completou ela, sem virar-se para enfrentá-lo. Não se preocupe, não afetará o projeto. Os dias seguintes transcorreram em uma dança desconfortável de proximidade profissional e distância pessoal. Renato se refugiou em reuniões intermináveis, enquanto Luana canalizava toda sua energia criativa em aperfeiçoar cada detalhe do projeto Delta. Uma semana depois, quando o relógio marcava novamente a madrugada, Luana trabalhava sozinha na sala de projetos. O som da porta se abrindo a sobressaltou. Renato apareceu no umbral, com aspecto esgotado e uma determinação nova em seu olhar. Não posso continuar assim, declarou sem preâmbulos. Luana deixou o marcador sobre a mesa, tentando controlar o tremor de suas mãos. Assim como... Fingindo que não sinto o que sinto, respondeu ele, aproximando-se com passos decididos. Fingindo que posso estar na mesma sala que você, sem desejá-la. Ela engoliu em seco, sentindo que seu coração batia contra suas costelas como um animal enjaulado. Diga na minha cara. Você se arrepende? A chuva golpeava com fúria as janelas do apartamento de Renato. Do 25º andar, a cidade parecia dissolver-se sob o manto aquoso que desfocava as luzes noturnas. Luana contemplava o espetáculo natural do sofá, envolta em um cobertor que cheirava a sândalo e cítricos, igual a ele. Água quente com limão e mel, anunciou Renato, depositando uma xícara fumegante sobre a mesa de centro. Minha mãe dizia que era infalível para resfriados. Luana esboçou um sorriso fraco, agradecendo com um gesto. O aguaceiro o surpreendeu ao sair do escritório, e sua teimosia em não aceitar o guarda-chuva de Renato a havia deixado encharcada até os ossos. Sua mãe? Indagou com genuína curiosidade. Era a primeira vez que mencionava sua família. Renato sentou-se na poltrona em frente a ela, sua expressão transformando-se sutilmente. Um músculo em sua mandíbula se tensionou, como se tivesse tocado uma ferida ainda aberta. Elisa Monteiro, respondeu após um instante de hesitação. Pianista clássica, temperamento apaixonado, beleza arrebatadora. Abandonou um marido milionário e um filho de 5 anos porque, segundo sua carta de despedida, a arte exige sacrifícios que ninguém mais deveria pagar. As palavras flutuaram entre eles, carregadas de uma dor tão antiga quanto persistente. Luana compreendeu então a magnitude daquela confissão. Depois de semanas evitando-se, de tensão acumulada após aquele beijo na sala de projetos, Renato havia decidido abrir-lhe uma porta que mantinha fechada para o resto do mundo. Sinto muito, murmurou, sentindo a insuficiência daquelas palavras. Não sinta. Deteve a ele com um sorriso que não alcançou seus olhos. Recebi a melhor educação nos internatos mais exclusivos da Europa. Meu pai se assegurou de me transformar em seu digno sucessor. Um galvão jamais mostra fraqueza. Luana deixou a xícara sobre a mesa e se levantou, abandonando o calor do cobertor para sentar-se junto a ele. Você não está em uma diretoria agora. Lembrou-o suavemente. Aqui somos apenas você e eu. O silêncio entre ambos vibrou com uma intimidade que transcendia o físico. A vulnerabilidade nos olhos de Renato resultava mais impactante que qualquer beijo. Cresci rodeado de tutores, governantas e funcionários que mudavam a cada 6 meses, continuou ele, como se uma comporta interior tivesse se aberto. Meu pai considerava que formar vínculos com o pessoal era impróprio da nossa posição. Aos 12 anos já falava 4 idiomas, mas não sabia como pedir um abraço quando tinha medo. Luana estendeu sua mão até entrelaçar seus dedos com os dele, oferecendo uma âncora silenciosa. É por isso que você tem tanta dificuldade em confiar? Teme que todos acabem partindo? Renato apertou sua mão, como se temesse que ela também pudesse desvanecer-se.
A confiança é um luxo perigoso quando se carrega o sobrenome Galvão. Todo mundo quer algo. Seu dinheiro, sua influência, seu poder. Minha ex-esposa descobriu que minha conta bancária compensava perfeitamente minha incapacidade de conectar emocionalmente. Nosso casamento durou exatamente o tempo que levou para garantir sua indenização por divórcio. Um relâmpago iluminou o ambiente, seguido pelo retumbar do trovão. Luana sentiu que algo similar explodia dentro de seu peito. "É isso que você acha que eu quero de você?" Perguntou com um fio de voz. A risada de Renato soou amarga como café sem açúcar. "O que me aterroriza é que você não quer nada disso", confessou, virando-se para olhá-la diretamente. "Você busca precisamente o que nunca aprendi a dar: autenticidade, vulnerabilidade, conexão real. E isso me aterroriza mais que qualquer negociação hostil." A confissão ficou suspensa entre ambos, como uma verdade crua demais para ser ignorada. Luana libertou sua mão e se levantou, caminhando até a janela. Seu reflexo se sobrepunha à cidade chuvosa, difuminando os limites entre sua figura e a paisagem urbana. "Você sabe como é ser invisível?" perguntou sem voltar-se. "Passar anos contribuindo com ideias que outros se atribuem, esforçando-se o dobro para receber metade do reconhecimento, sorrindo enquanto te dizem para ter paciência que seu momento chegará." Virou-se para enfrentá-lo, com uma determinação que a transformava. "Durante toda a minha vida, fui a menina do bairro Sul que deve demonstrar constantemente que merece ocupar espaços. A estagiária que não pode se permitir erros porque não tem um sobrenome que a respalde. A funcionária talentosa, mas dispensável." Renato se levantou, encurtando a distância entre ambos com passos lentos. "Você nunca foi dispensável, Luana. Nunca foi invisível para mim. Então pare de me tratar como se eu fosse frágil", replicou ela, erguendo o queixo. "Não preciso que me proteja de rumores nem que se preocupe com minha reputação profissional. Preciso que confie que posso lidar com as consequências das minhas próprias decisões." Um novo relâmpago iluminou o ambiente, projetando sombras dramáticas sobre seus rostos enfrentados. "Não sei como fazer isso", admitiu ele com uma honestidade desarmante. "Não sei como deixar de controlar cada variável, de antecipar cada resultado." Luana deu um passo à frente, eliminando o último espaço entre eles. "Não vim para te salvar, Renato", declarou com voz firme. "Vim para quebrar seus muros, e os meus também." Desta vez, quando seus lábios se encontraram, não houve dúvidas nem culpas. Apenas a certeza de duas pessoas que pela primeira vez se mostravam completamente diante de alguém mais. Suas mãos se buscaram com urgência, como se tentassem recuperar o tempo perdido em semanas de distância autoimposta. Quando finalmente se separaram, ofegantes e comovidos, Renato apoiou sua testa contra a dela. "Tenho medo", confessou em um sussurro quase inaudível. "Medo de sentir algo tão intenso que não possa controlar." Luana acariciou seu rosto com infinita ternura. "O controle é superestimado", sorriu com os olhos brilhantes de emoção. "Às vezes, o mais corajoso é simplesmente se deixar cair." A chuva começou a diminuir, como se o céu tivesse descarregado toda a sua fúria. Renato tomou as mãos de Luana entre as suas, olhando-as como se contivessem todos os segredos do universo. "Quero você perto", murmurou com voz grave. "Mas não sei como fazer isso sem machucá-la." O amanhecer surpreendeu Luana, contemplando o perfil adormecido de Renato. A luz dourada filtrava-se pelas persianas entreabertas, desenhando padrões sobre sua pele bronzeada. Era fascinante observá-lo assim, despojado de sua armadura executiva, vulnerável em seu descanso. 2 meses, 60 dias de encontros clandestinos, de beijos roubados em elevadores vazios, de olhares cúmplices durante reuniões intermináveis. 60 noites de descobrirem-se mutuamente, de confessar medos enterrados, de construir algo que ainda não se atreviam a nomear. Com cuidado para não acordá-lo, Luana deslizou para fora da cama. Recolheu suas roupas espalhadas pelo quarto e se vestiu em silêncio. Precisava de espaço para pensar, para processar a voragem emocional que ameaçava arrastá-la. O projeto Delta havia sido apresentado na tarde anterior, colhendo elogios unânimes da diretoria. Sua carreira finalmente decolava,
mas o sabor do sucesso tinha um gosto amargo. Quantos atribuiriam seu êxito ao relacionamento que mantinha com Renato? Os rumores já circulavam pelos corredores, olhares desconfiados, cochichos que cessavam quando ela entrava na cafeteria. Enquanto preparava café na cozinha minimalista, o celular vibrou sobre o balcão de mármore. Uma mensagem de Daniela. Confirmamos o jantar de aniversário. Todo mundo pergunta se você vai levar o misterioso homem de quem não quer falar. Luana suspirou. Seu 30º aniversário se aproximava, e a ideia de apresentar Renato ao seu círculo íntimo provocava um nó em seu estômago, não por vergonha, mas por temor aos mundos que colidiriam. Seus amigos, gente simples do bairro Sul, frente ao herdeiro do Império Galvão. Escapando silenciosamente, a voz sonolenta de Renato a sobressaltou. Estava apoiado no batente da porta, vestindo apenas uma calça de pijama, o cabelo despenteado e um sorriso que contrastava com a preocupação em seus olhos. Preparava café, respondeu ela levantando a xícara como evidência. Nem todos temos o luxo de chegar atrasados ao escritório, senhor diretor executivo. Renato se aproximou, envolvendo-a em um abraço por trás. Seus lábios roçaram seu pescoço, enviando arrepios por sua coluna. Poderíamos ligar e dizer que estamos doentes, sugeriu, seu hálito quente contra sua pele. Passar o dia aqui, celebrando o sucesso do projeto. Luana virou-se entre seus braços, enfrentando seu olhar. Que alimentar os rumores. Não, obrigada. A expressão de Renato escureceu. Você tem vergonha do que temos? Do que temos? Luana se afastou, criando distância física entre ambos. O que exatamente temos, Renato? Porque até onde sei, somos um segredo muito bem guardado. Sem rótulos, sem compromissos, sem futuro claro. A pergunta ficou suspensa entre ambos como uma bomba-relógio. Renato passou uma mão pelo cabelo, gesto que Luana havia aprendido a identificar como sinal de nervosismo. Você sabe que é complicado, respondeu finalmente. A empresa tem políticas rígidas, a diferença hierárquica, minha posição. Sua posição, repetiu Luana com uma risada sem humor. Sempre voltamos a isso, não é? Ao sobrenome Galvão e tudo o que implica. Afastou-se em direção à janela, observando a cidade que despertava 40 andares abaixo. Um mundo tão diferente do seu, onde ela era apenas uma visitante temporária. Na semana passada recusei uma oferta da Global Média, confessou sem se virar. Um cargo de diretora, salário que dobra o atual, escritório próprio. O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Quando finalmente se virou, a expressão de Renato oscilava entre a surpresa e algo próximo ao pânico. Por que não me contou? Teria importado? Questionou ela. Ou você teria encontrado motivos para me convencer a permanecer onde pode me ter por perto, mas invisível para o resto do mundo? Renato avançou em sua direção, a confusão transformando-se em irritação. Isso é injusto. Jamais impedi você de avançar profissionalmente. Não se trata apenas do profissional, exclamou Luana, sua voz quebrando-se ligeiramente. Trata-se de nós, deste relacionamento que mantemos nas sombras. Quando foi a última vez que jantamos em um restaurante público? Quando caminhamos juntos à luz do dia, sem fingir que somos apenas colegas. A verdade golpeou entre eles como um cristal se quebrando. Renato recuou um passo, visivelmente afetado pela acusação. Estou protegendo sua reputação, sua carreira, argumentou, embora seu tom carecesse de convicção. Se as pessoas soubessem... O que saberiam exatamente? Interrompeu-o. Que o grande Renato Galvão se envolveu com uma funcionária de classe média, que pela primeira vez você escolheu com o coração e não com a carteira? O golpe acertou o alvo. O maxilar de Renato se tensionou, seu olhar endurecendo. Isso é precisamente o que tento evitar, replicou com frieza. Que te reduzam a ser a amante do chefe, que menosprezem seu talento, que... Pare de se esconder atrás de desculpas nobres, explodiu Luana. Se realmente se preocupasse com minha carreira, estaria orgulhoso de nós, não envergonhado. A palavra pairou entre eles como veneno. Renato empalideceu. Eu não estou envergonhado. Protestou, mas sua voz carecia de firmeza. É só que minha posição exige certa discrição, certos compromissos.
E eu sou apenas mais um desses compromissos? Luana pegou sua bolsa do sofá, as mãos trêmulas traindo sua aparente calma. Um capricho temporário que eventualmente você descartará quando ameaçar seu precioso equilíbrio. Renato a segurou pelos ombros, o desespero evidente em seus gestos. Você não é um capricho. É o melhor que me aconteceu em anos. A única coisa real nesta vida de aparências. Então prove, desafiou ela, sustentando seu olhar. Neste sábado é meu aniversário. Jantar familiar, amigos de toda a vida, no bairro onde cresci, sem luxos, sem pretensões. Você virá como meu namorado? Ou continuaremos fingindo que somos apenas colegas com química? O ultimato ficou estendido entre ambos. A expressão de Renato transformou-se em uma máscara indecifrável. Você não pode me pedir para escolher entre minha vida e você. Não estou pedindo que escolha, respondeu Luana dirigindo-se à porta. Só que, por uma vez, seja corajoso. Que me mostre que isso não é apenas uma aventura na sua lista de experiências exóticas. Deteve-se no umbral, virando-se uma última vez. Se vai me magoar, que valha a pena, murmurou com voz quebrada. Eu te amo, mas não sei se isso é suficiente para você. O auditório central do Tech Forum 2025 transbordava de profissionais ansiosos para conhecer as tendências publicitárias do novo ano. Luana ajustou o microfone em sua lapela, enquanto repasava mentalmente os pontos-chave de sua apresentação. Seu coração batia descontrolado, mistura de nervosismo profissional e o vazio pessoal dos últimos 5 dias. 5 dias sem mensagens de Renato. 5 manhãs acordando com a esperança de encontrar algum sinal. 5 noites lutando contra o impulso de ligar para ele. O orgulho e o medo travavam uma batalha sem trégua em seu interior. Você domina isso, assegurou Daniela, apertando sua mão antes de abandonar os bastidores. Hoje você vai brilhar por si mesma. A frase ressoou em sua mente enquanto avançava para o palco. Por si mesma. Sem sobrenomes emprestados, sem influências poderosas, sem mais respaldo que seu próprio talento. As luzes a cegaram momentaneamente. À sua frente, 500 rostos expectantes aguardavam suas palavras. Luana respirou fundo, encontrando nesse desafio profissional uma válvula de escape para seu tormento emocional. Bom dia a todos, começou com voz firme. Autenticidade disruptiva, o futuro da conexão emocional no marketing digital. Este é o título da minha apresentação, mas também poderia ser o mantra que transformou minha carreira e, por que não dizer, minha vida inteira. A audiência se inclinou para a frente, capturada pela intensidade de seu olhar e a convicção em sua voz. Durante os 40 minutos seguintes, Luana desdobrou sua visão revolucionária sobre campanhas baseadas em vulnerabilidade genuína, em conexões humanas reais, em derrubar muros entre marcas e consumidores. As barreiras que construímos por medo da rejeição, explicou sua voz adquirindo um tom mais íntimo, são as mesmas que nos impedem de criar vínculos autênticos. No marketing, como na vida, o verdadeiro poder está em ousar ser completamente transparente. Enquanto pronunciava essas palavras, seu olhar vagou para o fundo da sala. Um calafrio percorreu suas costas ao distinguir uma figura familiar apoiada contra a parede posterior. Renato a observava intensamente, vestido de maneira informal, quase irreconhecível para quem só o tinha visto em sua faceta executiva. Luana hesitou por um instante, mas recuperou o fio com determinação renovada. O resto de seu discurso fluiu com uma paixão que eletrificou o ambiente. Quando finalmente concluiu, a ovação foi imediata e ensurdecedora. O painel de perguntas se estendeu mais do que o previsto. Cada resposta de Luana refletia uma autoridade que jamais havia sentido, como se tivesse descoberto uma versão de si mesma que sempre existiu, mas nunca havia se atrevido a mostrar. Buscou inconscientemente Renato entre a multidão, mas ele havia desaparecido. A decepção oprimiu seu peito brevemente, até que seu telefone vibrou com uma mensagem. Estou no Jardim dos Fundos, quando terminar. O coquetel pós-conferência transcorreu como em câmera lenta. Luana sorriu mecanicamente, trocou cartões, aceitou felicitações e recusou educadamente 3 ofertas de trabalho.
Sua mente, entretanto, estava fixada naquela figura solitária que aguardava sob o céu crepuscular de março. Quando finalmente conseguiu escapar, encontrou-o contemplando um pequeno lago ornamental. Seus ombros tensos denunciavam seu estado de ânimo apesar de sua aparente calma. "Não esperava te ver aqui", disse Luana, mantendo-se a uma distância prudente. Renato virou-se lentamente. As olheiras sob seus olhos evidenciavam noites de insônia similares às dela. "Sua apresentação foi extraordinária", respondeu com genuína admiração. "Não sabia que você havia desenvolvido toda essa teoria por conta própria." "Há muitas coisas que você não sabe sobre mim", replicou ela, sentindo como as emoções contidas lutavam para transbordar. "Coisas que você nunca perguntou porque estava ocupado demais, me protegendo de fantasmas que só existem na sua cabeça." Renato assentiu, aceitando o golpe sem se defender. "Mereço isso e mais", admitiu com uma humildade desconhecida nele. "Durante estes dias, revivi nossa última conversa constantemente, buscando argumentos para me justificar. E cada desculpa soava mais vazia que a anterior. O entardecer tingia o céu de tonalidades alaranjadas, projetando sombras alongadas sobre o jardim deserto. Uma brisa fresca agitou as folhas das árvores próximas. "Não vim pedir perdão", continuou Renato, encurtando a distância entre ambos. "Vim dizer que você tinha razão, sobre tudo." Luana cruzou os braços sobre o peito, protegendo seu coração de esperanças prematuras. "Sobre o que exatamente?" "Sobre meus medos", respondeu sem vacilar. "Sobre como eu me escondia atrás de desculpas nobres para evitar enfrentar o que realmente me aterrorizava. Que alguém me amasse pelo que sou, não pelo que tenho ou represento." Seus olhos brilhavam com uma emoção crua que Luana jamais havia visto nele. "Passei minha vida inteira construindo fortalezas", prosseguiu Renato. "Títulos universitários, aquisições empresariais, propriedades, influência, tudo para que ninguém pudesse me abandonar novamente como minha mãe fez. Para não precisar de ninguém." Sua voz quebrou-se ligeiramente ao pronunciar essas últimas palavras. Luana sentiu que algo se rasgava dentro de seu peito. "E então você apareceu." Renato esboçou um sorriso triste. Com seu café derramado, suas ideias brilhantes e esse olhar que via através de todas as minhas defesas. E soube que estava perdido. Um grupo de participantes da conferência passou perto, lançando olhares curiosos para o casal. Esperaram em silêncio até que se afastassem. "Sabe o que mais me impactou na sua apresentação hoje?" perguntou Renato, retomando a conversa. "Que você estava falando sobre nós, sobre como o medo da vulnerabilidade nos impede de conectar genuinamente." Luana assentiu, incapaz de negar a verdade em suas palavras. "A vida me ensinou a desconfiar", respondeu finalmente. "A esperar sempre o momento em que as pessoas demonstrem que meu valor está condicionado ao que posso oferecer a elas." "Eu sei", murmurou Renato. "E em vez de te provar o contrário, confirmei seus piores temores." O silêncio entre ambos estava carregado de emoções não expressas, de esperanças frágeis e medos profundos. "Amanhã é seu aniversário", disse Renato finalmente. "E sei que provavelmente já é tarde, que arruinei o que tínhamos com minha covardia. Mas se me permitisse estar lá, não como o diretor executivo Galvão, mas como o homem imperfeito que tenta aprender a amar sem medo." Luana contemplou este homem que havia desarmado todas as suas defesas, que a havia ferido profundamente, mas que agora se apresentava diante dela completamente vulnerável. "Renato", começou, sua voz apenas um sussurro. "Luana", interrompeu a ele, aproximando-se até tomar suas mãos entre as suas. "Estou pronto para ver você brilhar. Ao meu lado, se me permitir." O céu azul parecia diferente esta noite. A mesma iluminação safira, a mesma elegância minimalista, mas para Luana, tudo havia mudado. 6 meses atrás, havia entrado neste mesmo lugar tremendo de insegurança. Hoje celebrava seu 30º aniversário com uma confiança que irradiava do mais profundo de seu ser. "Lembrando da nossa primeira noite", sussurrou Renato em seu ouvido, deslizando um braço por sua cintura.
Luana sorriu, permitindo-se apoiar sua cabeça no ombro dele. A festa fervilhava ao seu redor. Seus amigos do bairro Sul, misturando-se com colegas da empresa, sua família compartilhando histórias com executivos de alto nível. Mundos que jamais imaginou pudessem coexistir harmoniosamente. Pensava em quanto mudamos, respondeu observando a mesa onde Daniela gesticulava animadamente, enquanto relatava histórias da adolescência de Luana para um grupo fascinado. Em como o destino conspira de formas misteriosas. Destino? Renato arqueou uma sobrancelha com expressão divertida. A engenheira de marketing mais analítica que conheço, falando de destino. Definitivamente você está celebrando demais. Luana deu-lhe uma leve cotovelada, rindo. A transformação de Renato durante esses meses a maravilhava constantemente. O homem hierático e impenetrável havia se tornado alguém capaz de brincar, de mostrar-se vulnerável, de integrar-se com naturalidade entre pessoas de origens completamente diferentes da sua. A noite transcorria perfeita, até que Luana avistou Roberto Vega, vice-presidente do conselho diretor, aproximando-se com expressão solene. Seu instinto advertiu-a que aquela intrusão mudaria o curso da noite. Lamento interromper a celebração, desculpou-se Roberto, dirigindo-se principalmente a Renato. Preciso de alguns minutos para discutir um assunto urgente. Renato franziu a testa, mas assentiu. Claro. Luana os observou afastarem-se para um canto apartado do salão. A conversa parecia intensa. Os gestos de Roberto evidenciavam agitação, enquanto Renato escutava com expressão cada vez mais séria. Um pressentimento inquietante instalou-se em seu estômago. Quando Renato regressou, seu semblante havia mudado completamente. O que aconteceu? Perguntou Luana, tomando sua mão instintivamente. Precisamos conversar, respondeu ele, guiando-a para o terraço exterior. Em privado. O ar noturno acariciou seu rosto quando saíram. A cidade se estendia diante deles como um oceano de luzes piscantes. Renato permaneceu em silêncio por alguns instantes, contemplando a paisagem urbana como se buscasse as palavras adequadas. A Global Media acaba de anunciar a aquisição de nossa principal concorrente, explicou finalmente. É um movimento estratégico que ameaça seriamente nossa posição no mercado latino-americano. Luana processou a informação, compreendendo imediatamente as implicações. A mesma Global Media que me ofereceu um cargo de diretora. A mesma, confirmou Renato. E agora precisam desesperadamente de alguém que conheça nossos processos internos, nossas estratégias. Alguém como você. A insinuação pairou entre eles como uma nuvem tóxica. Luana recuou ferida pela implicação. Você está sugerindo que eu aceitaria vazar informações confidenciais, depois de tudo o que passamos? Não. Renato passou uma mão pelo cabelo, gesto que agora ela reconhecia como sinal de angústia. Claro que não. Conheço você. Confio em você completamente. Mas Roberto sugeriu que seu relacionamento comigo poderia ser uma estratégia, completou Luana, a indignação crescendo em seu interior. Uma tática para obter segredos corporativos? O silêncio de Renato foi mais eloquente que qualquer resposta. Luana sentiu que o mundo oscilava sob seus pés. 6 meses construindo confiança, derrubando muros, criando algo que acreditava inquebrantável, e bastava uma insinuação para semear a dúvida. Olhe nos meus olhos, exigiu com voz firme. Você acredita nisso? O olhar de Renato encontrou o seu, transparente como nunca antes. Não, respondeu sem titubear. Nem por um segundo. Disse exatamente isso a eles, que confiava em você implicitamente, que jamais trairia seus princípios. O alívio a inundou momentaneamente, até que Renato continuou. Mas também comuniquei que apresentarei minha renúncia se considerarem necessário afastá-la de projetos estratégicos devido ao nosso relacionamento. Luana o contemplou atônita. Você renunciaria? Ao império que construiu durante anos? A tudo, afirmou com serena determinação. Porque finalmente entendi o que você tentava me ensinar desde o princípio, que nenhum sucesso profissional compensa a solidão de viver atrás de uma muralha. A emoção formou um nó na garganta de Luana. Este homem,
que meses atrás não podia conceber mostrá-la publicamente como sua parceira. Agora estava disposto a sacrificar sua carreira para defendê-la. O momento foi interrompido pela chegada de Roberto, acompanhado por outros 2 membros do conselho diretor. Suas expressões eram inescrutavelmente formais. Luana, começou Roberto com um tom cerimonioso, temos observado seu desempenho desde o projeto Delta. Sua apresentação no Tech Forum foi simplesmente extraordinária. Ela trocou um olhar confuso com Renato, que parecia igualmente desconcertado. O conselho decidiu que precisamos de sangue novo para enfrentar a ameaça da global mídia, continuou Roberto. Alguém com visão inovadora e a coragem de desafiar o estabelecido. Queremos oferecer a você a direção de nossa nova divisão de estratégia digital criativa. O anúncio caiu como uma bomba no meio do terraço. Luana permaneceu imóvel, processando o que acabava de ouvir. É um cargo recém-criado, esclareceu outro dos diretores. Você reportará diretamente ao conselho, não a Renato, para evitar qualquer conflito de interesses. A implicação era clara. Seu relacionamento podia continuar sem comprometer a integridade corporativa. Luana buscou nos olhos de Renato algum sinal de que ele havia orquestrado isso, mas sua genuína surpresa era inconfundível. Quando os diretores se retiraram, deixando-os novamente sozinhos, sob o manto estrelado, Renato tomou suas mãos entre as suas. Feliz aniversário, sussurrou com um sorriso radiante. Você mereceu por mérito próprio. Sempre soube que chegaria longe. Luana permitiu-se desfrutar plenamente deste momento, esta culminação de um caminho que havia começado com um encontro fortuito e um café derramado. Sabe, murmurou, aproximando-se até que seus lábios quase roçavam os dele. Quando nos conhecemos, pensei que tudo havia sido um terrível erro. E agora? Perguntou Renato, seus olhos refletindo todas as estrelas do firmamento. Luana sorriu, eliminando a distância final entre ambos. Agora sei que não foi um erro, sussurrou contra seus lábios. Você foi meu destino. O beijo que compartilharam selou uma verdade que ambos haviam descoberto nesta jornada, que às vezes as coincidências mais incômodas podem transformar-se nos encontros mais significativos, que as diferenças que parecem intransponíveis são precisamente as que nos complementam, que o verdadeiro valor não está em evitar cair, mas em ousar saltar. Enquanto regressavam ao salão, onde seus mundos convergiam em perfeita harmonia, Luana compreendeu a lição mais valiosa de todas. O verdadeiro crescimento foi o amor próprio. O resto chegou com você. O amor encontra seu caminho. E você, de onde nos acompanha hoje? Estava vendo esta história do sofá com uma xícara de café como Luana, ou talvez com a elegância de Renato do seu escritório às escondidas? Conte-nos nos comentários se alguma vez você se apaixonou por quem menos esperava. Houve um match inesperado na sua vida que mudou tudo? Lembre-se, às vezes os melhores avanços não são os profissionais, são os do coração. Gostou de chefe? Que mico! Compartilhe com alguém que também precisa quebrar seus muros.